Ações ambientais que afetam a germinação. Como eu falei para vocês antes, eh, a semente depende, para poder germinar, de alguns fatores ambientais. E quando eles não estão disponíveis, a gente diz que a semente está quiescente, né? Então a gente vai ver aqui quais são esses fatores ambientais. O mais importante é a água. Eh, a maioria das sementes tem uma condição que permite que ela tenha um conteúdo muito baixo de água. Então, durante o processo de embriogênese, esse conteúdo de água diminui bastante até chegar perto de 11 a 13%, né? E nessa condição, essa semente é capaz de sobreviver por muito tempo, né? Ela paralisa totalmente o metabolismo e ela consegue resistir a várias condições ambientais, inclusive ao congelamento. É, então, vamos falar um pouquinho sobre esse efeito da água sobre a germinação. Em primeiro lugar, é preciso entender que existem certas sementes que não atingem, durante a embriogênese, níveis tão baixos de umidade. E, na verdade, algumas espécies não toleram níveis de umidade muito baixos, como, por exemplo, o café, a seringueira, e muitas espécies amazônicas, né? Essas espécies são chamadas de recalcitrantes ou espécies com sementes recalcitrantes. Se essas sementes baixarem o seu nível de umidade, dependendo, né, do nível de recalcitrância, algo em torno de 20%, né? Tem vários níveis. Se baixar o teor de umidade da semente abaixo de 20%, essas sementes morrem. E por causa disso, elas não podem ser armazenadas. Porque uma vez que a semente se encontra é, em contato com o ar, ela perde umidade. Outra característica interessante das sementes recalcitrantes é que também não toleram temperaturas baixas, né? Elas morrem em temperaturas muito baixas e não toleram congelamento de forma alguma. Então, o armazenamento dessas sementes é muito complicado. Por outro lado, muitas sementes a gente chama de ortodoxas, que são essas sementes que toleram esses níveis baixos de umidade. Isso dá a elas um superpoder, né? São sementes que podem ser armazenadas por muitos anos, e tem relatos desse tipo de semente armazenados por centenas, até milhares de anos e ainda vivas. É, ainda, né, relacionado a, a esse conceito, né, sementes ortodoxas, obviamente isso só acontece com sementes ortodoxas, mas tem um mecanismo no tegumento que impede a entrada d'água. E graças a isso, elas podem permanecer muito tempo sem germinar. Obviamente que nesse caso a gente está falando de dormência, porque é um mecanismo interno da semente. Mas é interessante entender que existe essa relação com as sementes ortodoxas, né? E que isso afeta a relação da semente com a absorção de água. Eh, Essa foto aqui, tirada no microscópio eletrônico de varredura, né? Então é uma imagem gerada no microscópio eletrônico de varredura. Vocês veem a escala aqui do lado direito, 0,1 milímetro. Mostra essa região aqui como o tegumento da semente, né? E aí vocês veem as células alongadas. Aqui, é claro, a gente não percebe muito bem na imagem, né? A imagem não é muito nítida, mas tem depósitos grandes de cera, e o tegumento dessas células é cutinizado, né?
Então, é extremamente impermeável e muito grosso. E muito grosso. Então, Sesbania é uma leguminosa arbórea, né? Que nem eu tinha falado para vocês, né? Muitas das sementes são leguminosas arbóreas. Existem também algumas leguminosas herbáceas que têm esse tipo de tegumento impermeável. Essa aqui é uma outra espécie, Leucena leucocéfala, também leguminosa arbórea, né, e que mostra um experimento de quebra de dormência em que o estudo foi feito para mostrar o efeito de tratamento com fervura. O que que ele faz com o tegumento da semente, né? Aqui a gente vê a semente, né? Tem um tipo de desenho chamado de pleurograma, que basicamente não tem muito a ver com o que nós estamos falando agora, mas só para registrar, né, essa linha aqui. E quando você olha para a semente, né, você percebe que ela tem inclusive uns depósitos de cera por cima, além daqueles tecidos, né, como eu mostrei na imagem anterior para Sesbania, com aquelas células alongadas com parede cutinizada. Então, quando pega essa semente, né, que é muito impermeável, e coloca ela em água fervendo, a gente observa a cutícula se desprendendo, escamando, e também aquelas células por baixo da cutícula se descolando, rachando, abrindo. E isso aqui abre espaço para a entrada de água. Simples assim. E é um mecanismo muito eficiente. A impermeabilidade da semente é muito eficiente. É de tal forma que quando você rompe isso, usando algum tipo de mecanismo para machucar o tegumento da semente e deixa entrar água, ela germina, né? É claro que o que tem que entrar na semente é água em temperatura normal. Se você deixar entrar água fervendo, essa água fervendo mata o embrião. Então, a água fervendo não pode entrar na semente. Se deixar muito tempo, você mata o embrião. Outro evento notável relacionado com o processo de absorção de água, né, com as relações hídricas de sementes, é o processo de imbebição em si, né? A semente, quando absorve água, lembra que eu falei que ela vai estar com em torno de 10, 13% de umidade. E, e normalmente os tecidos vivos são muito ricos de água. Então, durante o processo de imbebição, a semente aumenta muito de volume. Isso é muito notável, né? Muito interessante, né? Semente seca, depois que pôs em água, a gente vê, essa aqui é ervilha, né? Vê ela num tamanho que é mais do que 3 vezes o tamanho original, por causa da imbebição. E é interessante também vocês pensarem que isso ocorre, às vezes, em torno de menos de 24 horas. Ou seja, todos os tecidos aqui, inclusive as membranas celulares, são esticadas num nível absurdo durante um período muito curto de tempo. Muito curto. Né? E isso causa um estresse enorme na semente. A imbebição, né, o processo de imbebição é chamado, né? A gente vê isso nos livros de fisiologia vegetal. Tem um livro famoso do Bewley e Black, né, que foi um dos principais, muito lidos da década de 80, que, enfim, que realmente fixou isso aí na mente das pessoas que estudam sementes, é o chamado padrão trifásico da embebição, né? Aquilo que a gente viu na ervilha agora há pouco foi essa fase 1. Então, quando você coloca a semente seca
dentro d'água para embeber, ou dentro d'água, em contato com água, né, no papel, no solo, ela embebe muito rápido. Normalmente, muitas sementes se embebem muito rápido, dadas as condições adequadas. Com 24, 48 horas elas já estão embebidas. Depois que ela embebeu, essa semente passa por um tempo em que você não observa nenhum fenômeno. Esse tempo é variável, chamado de fase platô ou fase 2 do processo de imbibição. É, nessa fase, então, apesar de você não observar nada, visivelmente não observa nada, ocorrem umas poucas alterações bioquímicas num nível muito baixo, né? E que culmina com a germinação visível. Germinação visível aqui é indicada assim, aquele primeiro fenômeno que você observa depois desse que você não está observando nada. É o quê? É o início da emissão da radícula. Então, pelo conceito que eu passei para vocês antes, a germinação aqui já acabou, né? Tem aquela fase de embebição rápida, a fase platô e daí germina. E essa fase 3, então, seria a fase do crescimento da planta. É uma fase pós-germinação. Aí olha só o problema que um conceito traz, né? Como tem essa guerra de conceitos entre fisiologia e fitotecnia, vejam que aqui a gente tem um problema, né? O chamado padrão trifásico da germinação, para o fisiologista só tem duas fases. Tá? A fase 3 é evento pós-germinativo.